Sabores e Saberes do Ceará. É um livro da Delfina Rocha, com textos da pesquisadora intelectual Peregrina Campelo e com receitas da nossa dialogadora de hoje. Ela é culinarista, ou chefe de cozinha, ou gastrônoma, seria? Gastrônoma, culinarista, chefe de cozinha. Ela é Isabel Cristina Castro Souza. Mas quem é Isabel Cristina Castro Souza? Ninguém sabe quem é Isabel Cristina. A gente sabe como ela é conhecida no rádio, de várias militâncias no rádio, e na televisão, dando receita, falando de comida, de prazer, etc, etc. E é com ela que nós vamos falar hoje, a nossa dialogadora. É a Bel Castro, minha gente. A Isabel Cristina Castro é a nossa Bel Castro, tão linda. Meu Deus, um beijo. Olha, tudo bem, Bel? Tudo bem demais. Olha, a Bel tá aqui. A Bel, que é autora desse livro, vou começar por aqui, Autora Bel. não. Não, autora, porque você é autora dos livros. Contribuinte. Não, você é uma das autoras, Sim. digamos, né? Tem uma certa autoralidade. Porque como é que chama? As receitas são suas. E eu abro logo do Baião de 2, olha aqui. Olha lá. Já começa na polêmica, né? Senão não era Ricardo Guilherme. Começa na polêmica? Claro. Por quê? Porque vários estados se consideram pais do Baião de 2, que é de origem disso, de origem daquilo. E eu acredito que na culinária, como na vida, a gente dá a nossa versão aos fatos. Mas a gente faz do nosso jeito, mas ninguém cria nada. Você vai melhorando algumas coisas que já existem. Então, as nossas receitas, as receitas não são minhas, as receitas são populares. Aí está a maneira com que eu faço, né? É antropologia cultural. Cultural, culinária. Culinária, antropologia cultural. É um campo da pesquisa da antropologia Sim. cultural. E que tem muito a ver com algo que eu acho que tem muito a ver com você, com psicologia. Quer dizer, você junta algo que é um saber popular, mas o jeito de fazer é algo muito subjetivo. Certamente. Viver é subjetivo. É psicologia, né? Viver é muito subjetivo, né? O quê? A subjetividade se expressa, então, na maneira de fazer a comida onde, Bel? Onde... Na mistura? Não necessariamente? Na possibilidade de tudo dar certo e de tudo dar errado. Então, eu posso fazer a mesma comida, com assim, os mesmos ingredientes, que isso eu tenho certeza, porque eu passei 35 anos cozinhando. Então, você faz a mesma receita, os mesmos ingredientes em 2 panelas, a mesma coisa vai ficar com 2 gostos diferentes, com 2 sabores diferentes, mesmo sendo as mesmas coisas. E por quê? Porque você não encena uma peça de teatro igual a mesma. Você passa 3 anos com um espetáculo, se apresentando 3 vezes por semana, e cada vez que você entra em cena, é um novo Ricardo Guilherme. Então, cada panela é uma nova emoção, é uma surpresa, É um né? novo ritmo. Isso. É um novo saber, É o ir sabendo também, no gerúndio. Você ir sabendo, mas com garantia 0, né? Tem, lógico, o seu conhecimento, a sua técnica, a sua bagagem, mas tudo pode dar certo, às vezes não. E em relação à formação de um culinarista, Bel Castro? Hoje já temos gastronomia, cursos superiores de gastronomia. Sim. Cursos de 3º grau, em nível de 3º grau, Isso. na universidade. Mas, culinarista, eu vou explicar. Começa com esse monossílabo, mas é uma profissão super legal. Por quê? E que tem a ver com culinária. Lógico, O monossílabo culinarista, tem a ver com culinária. isso, né? Tem. Tá, só pode passar por aí. Tá, ok. Tá bom. Então vamos lá. Quando eu comecei a cozinhar, há 35 anos atrás, eu era um estudante de Direito, isso causou um espanto. Como é que você vai deixar uma faculdade de Direito para cozinhar, né? Eu comecei a cozinhar também de uma forma, eu fazia comida congelada. Então, eu ia para a casa das pessoas, que me foi uma grande lição de vida, você começar a ver a culinária por dentro da casa das pessoas, sabe? Então, foi muito louco. A gente não tinha formação. E ser chefe de cozinha não era um título com esse glamour que tem hoje. Era apenas o cozinheiro-chefe de uma equipe. Era ser chefe de cozinha. Então, na minha época, lá, jurassicamente, há 35 anos atrás, nós nos chamávamos de culinaristas, né? E mais atrás, um pouquinho, eram as professoras de arte culinária. Arte né? culinária. Arte culinária. Arte culinária. É uma arte cozinhar. Viver é uma arte, claro. Cozinhar também é uma arte. Até porque você precisa de amor, você precisa de técnica,
você precisa de dedicação, do acaso. E a energia do cozinheiro interfere? Completamente. No resultado? Em tudo que você faz. Se você é gari, cozinheiro, artista, médico, seu estado de espírito. Se eu estiver para baixo, que eu sou uma pessoa que costumo não cultivar o bom você humor. Tem um bom humor, Até porque felicidade é uma escolha, no meu ver. Né? Mas se eu não estiver legal, eu não cozinho, não gosto de cozinhar. Não cozinho. Se eu estiver mal, eu me fecho então, até eu ficar legal. Que essa energia sua, psicológica, você mata subjetiva, uma pessoa só com energia ruim, só com apetite da velha. Se transfere para a comida. Sim, claro. Para as mãos, para, enfim. Para tudo. Para a energia que você está colocando ali, porque você está dando, você está fazendo vida enquanto você está cozinhando, né? Você está fazendo vida. E você experimenta enquanto cozinha? Em algumas etapas, né? Eu não gosto muito quando eu estou cozinhando mesmo, eu gosto de cozinhar... de pegar assim, eu não gosto de fazer uma coisinha aqui, outra ali, sabe? Eu gosto de cozinhar 8, 10 horas. Então, para a minha alimentação pessoal, eu tomo um cafezinho com leite, para não, no máximo, para tirar alguma coisa. Então, eu não gosto de ficar comendo, mas é necessário você provar em algumas etapas, no tempero e tal, para você ver o ponto, é necessário. O que está aqui por trás dessa pergunta, desse questionamento, é se você cozinha para você ou para o outro. É uma forma de comunicação, cozinhar? Com certeza, para o outro. Com certeza. Eu acredito em Deus, acredito que o ser humano vive para o outro. As árvores dão sombra e ar para o outro, né? Então, a gente se dá para o outro, senão não teria sentido a nossa vida. Dar prazer ao outro, né? Também. De degustar. De várias formas, né? De várias formas. Mas no caso da cozinha... Com certeza, com certeza. É muito bom, como você gosta de aplausos no fim do seu espetáculo, você acabar uma comida e ver que a pessoa está se deliciando com aquilo que você fez. Né? Tá achando bonito, tá achando cheiroso, que eu acho que as comidas são como as pessoas, né? Para a gente comer as duas coisas, primeiro tem que cheirar bem. E tem que parecer bem aos olhos também, não? Claro. Porque eu estou vendo aqui, veja, um livro lindo, chamado Sabores e Saberes do Ceará, que eu já conhecia, inclusive eu tenho um exemplar, oferecido, acho que pela Peregrina Campelo, que esteve aqui há muito tempo atrás, no nosso diálogo. Mas veja, a fotografia é fundamental. Quer dizer, ver antes de comer é excitante, é estimulante, Sim. É insinuante. E é dificílimo fotografar comida. Então, é um dos meus desafios. Eu adoro fazer comida para ser fotografada. E nesse livro, por exemplo, nós montamos um estúdio, uma cozinha no estúdio da Del. Nós passamos um mês lá dentro do estúdio. Os pratos são feitos na hora, para poder ter toda aquela história. E, às vezes, ela passava 6 horas estudando a comida para fotografar. Nessas 6 horas, o cheiro verde murchava, isso aqui perdia a cor, aí a gente ia fazer uma outra comida, porque aí a gente ia colocar o prato, colocar esses objetos de cena para compor, para ver a luz, né? Então... É preciso cheirar e realçar visualmente a comida. Sim. Para que ela, um sentido, quer dizer, o sentido da visão e o sentido do olfato, estimule o sentido do paladar. Também. É um conjunto, não é? Tudo, ainda tem o tato, ainda tem o mastigar, a consistência da cozinha, assim, da comida, né? Da comida ou não. Dessas vertentes. E tudo isso se aprende, então, no seu caso, não numa universidade. Você não é formada em gastronomia, por exemplo. Não, eu digo que eu sou deformada. Você é deformada por quê? Bel Castro, diga lá, por quê? Porque há 35 anos atrás, quando eu comecei, era uma coisa muito inusitada. Era aquelas senhorinhas, velhinhas, que eram professoras de arte culinária e faziam bolos em casa. A gente não tinha tecnologia, a gente não tinha as coisas que tem hoje. Você tem forminha para tudo, você tem produtos já prontos que você nem precisa fazer nada. Abre ali um pacotinho, mistura um pozinho com água e tal, e sai um bolo confeitado. E anteriormente a mim, nós formamos nessa época uma associação de profissionais de culinária. E tinha a dona Lirete, lá de Limoeiro do Norte. A dona Lirete batia o açúcar no pilão, não tinha nem esse açúcar refinado que tem hoje. Então, imagina o talento dessas pessoas para fazer obras de arte. Hoje você compra uma pasta americana aí, abre, estica com o rolinho, abre a internet, tem 1000 tutoriais de você fazer
tudo, Quer dizer, né? tecnologia, conhecimento de química, de biologia, do humano, da psicologia. O ato de cozinhar é um ato de amor e de comunicação com o outro, Bel, você diria? Eu diria. Por que você certamente. cozinha? É uma boa pergunta para a gente filosofar. Até Por hoje que eu você não virou essa culinarista? Acho que aí eu vou para... Eu acho que eu me apaixonei pela culinária quando eu tinha entre 6 e 7 anos, né? Porque eu limpava as estantes dos livros. Ah, eu sei que você trouxe livro. Isso Qual eu trouxe é meu dele? primeiro... Esse aqui foi a primeira coleção de culinária que tinha lá em casa. Enciclopédia Mundial de Arte Culinária. Pronto. A menina descobriu aqui. Isso. A Belzinha. Aí eu quis aprender a ler para aprender a ler as receitas, né? Porque eu venho de uma família que todo mundo cozinhava. Como eu era mais nova e nós éramos uma equipe, né? Nós éramos uma equipe em casa para dar conta de 10 pessoas morando numa casa, tinha que todo mundo contribuir. E eu tinha vontade de cozinhar também, quem cozinhava eram as minhas irmãs mais velhas, né? Eu ficava na limpeza. Mas enquanto eu estava arrumando a estante ali, eu ficava viajando, olhando as fotos. Aí eu salivava, eu ficava imaginando aqueles bolos, sei lá, de telos, tá entendendo? De ver aquilo. E olha como eram as fotos antigamente. Né? Então, a edição dessa enciclopédia, eu acho que deve ser no início dos anos 60. E que história interessante você por aí. se estimular a aprender a ler para poder ter acesso, para poder acessar Sim. as receitas. Mas daí, para me tornar um profissional, disso foi um longo caminho, Eu tô né? procurando Porque eu aqui. fui estudar direito. Sei. Então, eu não... E você não terminou nenhuma dessas faculdades? Graças a Deus, não. Você fez direito e psicologia eu fiz também. um pouquinho de psicologia, fiz um pouquinho Gestão de de eventos. pessoas também. Você, Gestão né? foi a única que eu consegui terminar. Aí eu sei. sou uma pós-graduada sem ser graduada. Olha que ótimo. Que loucura. É porque Que eu acho que coisa a gente, na vida, a gente tem que buscar conhecimento e não diplomas e não títulos, né? O conhecimento não vem por aí. O conhecimento... Você descobriu quem você era, então? O seu lugar no Não, mundo? aí eu ainda não descobri, não. 54 anos, eu ainda vou levar mais uns 54 para eu descobrir quem eu sou. Então por que você me trouxe um espelho? Não era para saber quem você é, não? Porque é pra uma se ver aqui? busca. O espelho que eu própria fiz com as É? minhas próprias mãos. Porque ver Olha o que bonito outro... aqui. Tem o rosto dela aqui dentro. Ó. Ver... Se ver, eu acho que é a grande sacada do ser humano, Se sabe? A gente se vê como gente, como cidadão, como homem, com o nosso papel na vida, na sociedade. O que é que eu estou fazendo aqui? E o que é que você, então, vê aí, quando você se olha, Abel Castro? Muitas coisas, muitas coisas. Diz Quando eu assim. tô legal, quando eu não tô legal, eu nem me olho. né? Porque muda Já a impressão, começa daí, né? Claro, quando eu não tô legal, eu nem me olho. E cada vez que eu me olho, aí eu vou ver o que eu estou buscando em mim naquele momento, né? Então, o se ver, o espelho, eu trouxe para a gente conversar sobre isso. E tem o fuxico, né? Que ninguém vive sem fuxico. Você fez, o fuxico é essa intervenção que você Sim, fez nesse espelho que você espelhinho. compra em calçada, em mercado, mas você deu um toque de pessoalidade aqui. O fuxico com a é da sua Bel. arte. O fuxico da Bel. Aham. O fuxico da Bel. Bel, e é sempre o outro? Quando você se vê no espelho, Não, você é o outro aqui? Você é outro? eu não... Porque quando a gente olha para si, a Não, gente... eu sou muitas. Você é muitas, né? Eu sou muitas. Então eu não descobri ainda quem eu sou. E nem sei se eu quero descobrir. Tá bom, sendo muitas, sendo outras, todo dia. Além das sabe? outras que atribuem a você pelo olhar do outro. Que aí é problema deles. Aí é problema de cada um. Aí o que eles acham, se eu não consigo dominar a minha loucura, eu vou saber o que é que o outro está pensando de mim, né? Então, você viver para agradar o outro, pô, deve ser uma merda. Você tem que viver para viver mesmo, para você ter prazer na sua existência, em olhar para as pessoas assim, lindamente. Mas na é cara. lindamente que você faz, Bel, porque você faz comida com prazer enorme para dar prazer ao outro. Pronto. E para mim eu não me canso. Tu acredita que eu trabalho, eu cozinho às vezes 8, 10 horas. Em pé, né? Em pé, Em pé e na às cozinha. vezes uma loucura, né? Porque a gente fazia festas, outros eventos assim. Dentro da culinária eu passei por várias coisas. Eu ministrei aulas, eu trabalhei com empresas, eu fiz teste. Você eu fez gosto rádio de e televisão, pois dando, é, né, fazendo comida naqueles fazendo programas comida. dominicais. Que eu Né? me Dominicais diver- não. Semanais. Não, semanais, mas como é que chama? Matinais. Isso. Matinais, de manhã. Isso. Não é? É na hora do almoço, Aí foi geralmente. muito legal. E eu não planejei nada disso. A vida foi me colocando nessas coisas e eu fui sendo feliz com elas.
Simples assim. Simples assim. É. Você é feliz fazendo a felicidade do outro, o sorriso do outro, o prazer do outro. Eu queria se comunicar com o outro. Mas você, mesmo sem cozinhar, você tem uma comunicação muito boa, não tem? Eu acredito que sim. Você é muito bem-humorada, muito... Eu penso Meu Deus, não pode falar essa palavra, mas assim, eu penso muitas coisas bem-humoradas. Você disse que foi deformada por quê? Deformada na gastronomia. Deformada por quê? Não é porque hoje... Eu perguntei, você é formada? Não, sou deformada. Por quê? Porque do jeito que as coisas estão sendo colocadas agora, não me atraem mais. Eu acho que eu já dei o melhor de mim, para mim mesmo e para o mundo, nas coisas que eu já fiz até então. Então, eu acho que chega uma hora que a gente vai ter... Eu não vou deixar de cozinhar nunca. Eu cozinho em prática quase todos os dias, tá entendendo? Mas cozinhar profissionalmente... as coisas mudaram muito e tomaram um perfil que eu não gostei. Qual é o perfil? Em cada esquina você encontra um chefe, uma casa de açaí, uma igreja evangélica. Isso uma farmácia. Uma farmácia, pagamento, pronto. Então, essa culinária, eu gosto de uma coisa de raiz, sabe? As pessoas hoje acham que estão inventando isso aqui, e ninguém inventa, você vai transformando, você vai dando o seu jeito. Então, era legal há 30 e tantos anos atrás, que nós somos pioneiros, que a gente fazia coisas inusitadas dentro do que a gente podia. Hoje está muito igual, hoje qualquer pessoa se intitula e mistura lá duas gororobinhas e acha que está fazendo a coisa mais legal do mundo. Sem cultura, sem pesquisa, sem conhecimento, sem lastro. Sem história, assim, não estou julgando ninguém, né? Estou dando a minha opinião, porque que eu não cozinho mais profissionalmente. Agora também porque tenho outra atividade, né? E... porque eu acho que, para mim, perdeu muito Então, estamos diante de uma deformada e de uma inconformada. Com certeza. E de uma inconformada diante dos rumos que essa gastronomia, digamos, essa gastronomia massificada tomou. Internetica. Sabe? Sei, fast food, essa coisa muito ali. Isso. Mas olha, além disso, além da culinarista que ela é, a gastrônoma, a chefe de cozinha, a nossa dialogadora de hoje, Abel Castro, é membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais do Crato. Ela é apaixonada pelo Cariri. E olha o que é que ela me trouxe, eu acho que tem a ver com o Cariri. Aliás, várias figuras têm a ver com o Cariri aqui. Mas eu vou colocar uma delas, ainda falando de comida, né? Olha o que é que ela me trouxe, uma colher de pau. Uma colher de pau. Super para mexer o doce, para dar o ponto do doce, o tacho. Ainda antes da industrialização do talher, da colher, da faca, não é? Porque tudo isso aí, voltando para a história, tudo isso interfere no fazer da comida. Os seus utensílios que você usa. Se você faz um arroz numa panela elétrica, se você faz numa panela de ferro, se você faz numa panela de barro, se você faz numa panela de cerâmica. Num fogão a lenha ou não. Num fogão elétrico, cada um vai ter uma característica diferente, um sabor diferente, um cheiro diferente, um tempo diferente de cozimento e um resultado diferente. Que coisa! Né? Mas isso aqui também, agora, estou me lembrando de outra coisa. Isso aqui também, estou me lembrando aqui das crianças querendo provar o tacho da avó, né? Quer dizer, o doce da avó. Sim. E a avó usando a colher também para... A Maria, todo dia eu levava uma pizza pra mamãe de colher de pau. De colher de pau? Por isso que eu acho que também, tá vendo a nossa memória, né? Eu acho que eu me tornei cozinheira por causa disso. Porque eu gosto do nome cozinheira, né? Eu sou uma cozinheira. E você disse que se tornaria cozinheira por causa dessas repreensões? Não, porque a mãe... Isso foi só uma brincadeira. Eu imaginei que você quisesse, como é que chama? Ultrapassar a mãe, enfim, se afirmar diante da mãe, dizer, eu sei fazer também, eu posso também. Isso sim, porque eu posso fazer. A minha família toda cozinha muito bem, minha mãe, meu pai, minhas tias, avós, a gente sempre viveu em torno da mesa. Então, era mais ou menos assim, todos os meus irmãos cozinham. Mesmo quem é médico, quem é arquiteto, todos eles cozinham. Então, tem uma disputa, né? Não uma coisa colocada, não. Mas todos cozinham. Vão dar um jantar na casa deles, eles não me chamam, eles mesmos fazem. E isso aqui, olha, tem a ver com você, porque é a sua cara. Tem a cultura popular, né? Tem o instrumento, um utensílio de cozinha... E a obra de arte, também com cultura popular.
Porque você hoje é muito ligado à cultura popular, você hoje é membro de um conselho lá do Crato, que trabalha com políticas culturais. Você pertence a uma rede de museus, comunitários. Eu sei que você hoje trabalha também, ô Bel, com, como é que a gente diz? Museologia social. Sim, sim. Nós lá já há alguns anos, a gente já mapeou mais ou menos umas 30 iniciativas museais E no você Crato. me trouxe um objeto que remete a isso. Esse aí é o nosso logotipo do conselho, né? É o que logotipo. Vem cá. Memória e patrimônio, políticas culturais do Crato. Certo. Porque o conselho tem várias vertentes, a gente atua nessa vertente de memória e patrimônio, né? Até porque que tem tudo a ver com a culinária também, né? Então, a museologia hoje não, já desde há 20 anos atrás, que trabalha nessa coisa de contar a história das comunidades e não essa museologia clássica que contava a história oficial que queria ser mostrada, entende? Então, quando eu comecei a entender que o poder dos objetos, desses acervos, dessas iniciativas, desses saberes, de como isso é infiltrado nessas comunidades e como isso deve ser valorizado, porque é isso que pauta a vivência daquela comunidade, tá entendendo? Aqueles saberes dali, né? Então, quando eu cheguei lá no Sítio Belmonte, que é meu lugar no mundo, há 19 anos atrás, que eu vi aquelas pessoas, primeiro que os nomes, tu sabe o que é um texto? O que é um texto para ti? Epa! Em cada área tem um sentido, Pronto. né? Pois texto lá no Belmonte é a tampa da panela, criatura. Texto? Eles chamam o texto do tacho. Olha, que é a tampa da panela. Lá a gente não corta carne, lá a gente pinica. Pinica a carne. Olha, que ótimo. E o que é essa museologia? Como você conceituaria a museologia social? A museologia social é o pertencimento das comunidades em contar a própria história. Você vai no museu tradicional. Por exemplo, vamos lá, O museu que você tem, por exemplo, lá na sua casa. Eu sei que você tem um Sim. espaço público, é privado e público, não é? É porque é um espaço privado seu, mas que você abre à comunidade do Belmonte. Certo. Mas quando você vai no museu tradicional, qual é a história que você vê contada? A história oficial, né? A história que os historiadores... Não os historiadores, não. A história que o poder quis contar ali. Sim, mas que os historiadores do poder quiseram contar. Do poder. Então, pronto. Até porque se não fosse do poder, não estariam ali. Isso. Não é? Então, assim, você vê um acervo, um casarão da fazenda. O que é que você vê dos escravos, dos escravizados? Só objetos de tortura. Você não vê nada da cultura deles. Tá entendendo? Você vai no Museu do Ipiranga, você vê um quadro lindo, maravilhoso, que tudo aquilo ali é fake news. Dom Pedro não estava ali, o cavalo não era daquele jeito, nem tinha cavalo, era mula, ele não estava com aquela roupa. Aquela farda foi inventada tantos anos depois. Tá entendendo? Então, a museologia se rebelou contra isso, tá entendendo? E as pessoas tiveram o pertencimento de contar a sua própria história. E como é que se faz isso na museologia social? Como é que você, por exemplo, é uma militante dessa museologia social? Incentivando essas iniciativas museais a existirem e contarem a história da comunidade. Por exemplo, no caso seu, que você fez lá em Belmonte. Você juntou objetos. Catrevagens, marmota. Bel gosta muito de marmota. Lá vem ela com as com a banda dela. de pilão, não sei o quê. E quando eu juntei tudo isso, coloquei numa sala, chamei a vizinhança e eles começaram a... Não podem falar que eu choro. Começaram a ver esses objetos, cara, e o quanto esses objetos falam, sabe? De emoção, da história deles. Eu digo, porra, é por aqui. Quer dizer, coisas que você foi catando nos quintais, nos bueiros, nas coisas que parecem aqueles quartos caco de panela, de traços. Aí e você deu luz a esses traços. Por isso que te emociona tanto, né? Porque você revela algo que era tão valoroso, né? E que estava se perdendo ali. Que continua, que conta a história deles, né? Então, a gente se vê nesses objetos, a gente se vê nesses saberes. Então, você visita as casas, você... pede, procura, é isso, Bel? Não, você já passou essa fase. Eles, assim, hoje a gente já está numa outra vertente, eles começaram a doar, eles mesmos, não, isso aqui vai para a Bel, né? E hoje eu acho que a nossa história é incentivar
com que outras iniciativas como essa aconteçam, se fortaleçam, tá entendendo? É E dar um mostrem... status de museografia a esses objetos populares. E não né? são só objetos, são acervos de memória. Acervos né? de memória. Vai dar um status a ele, da história contemporânea, da história cotidiana, Sim. né? Da história relegada a quinto plano e que, de repente, esse trabalho social redimensiona Isso, a importância que não é só... disso. Tem a história da oralidade, das conversas. Então, veja uma casa de farinha. Para que coisa mais louca do que uma casa de farinha? Ali tem música, né? Meu Deus, ali tem música, tem namoro, tem briga, tem hierarquia, tem saberes, tem... Além da farinha, óbvio. Tudo, né? Então, assim, tem cada um participando de fazer uma coisa maior, né? Então, esses processos, eu me apaixonei por eles, né? Você participar de uma coisa dessa, você compreender esse processo, como é que, sabe, a história da feitura da rapadura, das nossas tradições que nós estamos deixando para lá. Qualquer dia vai ter rapadura aí de laboratório, né? Não sei o quê, né? Umas coisas muito loucas. Então, esses saberes e fazeres tradicionais, eu acho que é o que me apaixona hoje. Sabe? Os saberes populares. Uhum. Portanto, transcende a culinarista, não é? Agora é a militante da museologia, da museografia social. Museologia mesmo. Da museologia isso, social. Isso. Não é? Entre outras coisas. É antropologia cultural. Pronto. É uma antropologia cultural. Aliás, veja, a culinária é um dos aspectos da antropologia cultural. Com certeza. Não é? Com certeza. Você apenas ampliou esse seu olhar, né? Que estava aqui ligado à culinária, mas que você então deu outros vieses, né? Outros prismas para olhar a mesma coisa que é a cultura que o povo faz. Pronto. Aí nisso aí você traz o cordel, você traz as manifestações, culturais, porque não tem festa, até enterro tem comida. Então a alimentação é ligada a todas as etapas, as comemorações felizes ou das comunidades. A comida está em todos os momentos. É o que mais agrega. Você quer ser assim, é comida. Você quer fazer uma amizade, bora tomar um cafezinho, né? Bora tomar uma cerveja, bora tomar uma cariri com carne. É assim. Né? Vou tomar água. Vou tomar água. Já que não tem uma cariri com carne. A gente brinda com os olhos, não com os copos. É assim. É claro. Como é isso? Assim, ó. O copo é só o tintim. Não, toca sim. Toca tudo. Bom. Mas se você não brindar com os olhos... Se não olhar... Você não olha para o copo, você olha para a pessoa que você está brindando. Estou brindando, olhando nos olhos da minha dialogadora de hoje, que é a Bel Castro. Tomando água. Não é? Que coisa. A gente não precisa nem daquela outra coisa, porque a gente já pira sem isso, né? Você, por exemplo, preciso pira. Também. Também, mas também se não tiver, a gente pira, não pira? Junto. E junto, então? Ai. No próximo segmento do programa Diálogo, nós vamos colocar em cena Padre Cícero e o Mateus da Catirina. No próximo segmento do Diálogo com Bel Castro.